Olá, boa tarde. O uso de dados pessoais para treinar inteligência artificial está em discussão no Brasil. Nessa semana, o governo federal proibiu a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, de usar essa estratégia. Desde o mês passado, a empresa vinha utilizando fotos, vídeos e textos para ajudar a aperfeiçoar o sistema de inteligência artificial. Muitas perguntas surgem nesse debate. Como exatamente os nossos dados são usados? De que forma pode haver uma quebra de privacidade, mesmo que tudo esteja disponível nos perfis dos usuários? Essa decisão do governo brasileiro pode impedir o avanço da inteligência artificial no país? É preciso regulamentar a inteligência artificial? É o que vamos buscar entender no Conversas Cruzadas de hoje, que começa agora. Para esse programa, convidamos dois especialistas nessa área. Vou começar chamando aqui a professora Gabriele Sarlet, advogada, coordenadora do curso de especialização em Direito Digital da PUC. Professora, obrigado pela presença. Por gentileza, a senhora pode sentar aqui. Deste outro lado, nós vamos chamar o Lion Lopes, que é advogado de empresas de tecnologia, mestre em Direito de Negócios. Oi, Lion. Boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado. Por favor, sente-se aqui. Licença. Boa tarde, professora. Boa tarde. Vamos lá, então, começar as Conversas Cruzadas, lembrando sempre que a gente tem a parceria de Sebrae RS. Juntos, a gente supera. Vamos chamar a enquete já e daqui a pouco a gente vai ampliar o assunto, você vai poder entender melhor até para poder escolher a sua opção da enquete que está colocada ali na nossa página. Você apoia regras restritivas para o uso de dados de usuários por inteligência artificial? Sim, privacidade é prioridade, não pode prejudicar a inovação. Você pode votar, comenta bastante aqui no chat também, que eu vou estar de olho aqui. Hoje é um dia que você pode enviar perguntas, aí está com dúvidas, perguntas que a gente encaminha aqui para os especialistas para a gente tirar as dúvidas sobre os dados, sobre a inteligência artificial de modo geral. Bom, vamos começar a nossa conversa então e acho que vamos começar contextualizando, né? Essa discussão toda que ganhou força nos últimos dias. Recentemente, a Meta, que é a empresa do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, enviou um comunicado aos usuários de que estaria atualizando, de que estava atualizando a sua política de privacidade. Isso já causou um alerta nos usuários, porque a Meta está criando um sistema de inteligência artificial e estava avisando os usuários que usaria os dados pessoais dos usuários para fazer esse treinamento. Isso imediatamente causou um alvoroço na própria rede social, as pessoas ensinando um caminho, um tutorial de como chegar lá na política de privacidade e desabilitar essa opção para poder manter seus dados protegidos. Enfim, a gente quer entender exatamente o que isso significa. Vamos partir daí, professora Gabriele, explicar um pouco para a gente, para quem não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Vamos começar explicando esse início. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, gostaria de saudar o Dr. Lion. É uma grande honra poder estar aqui nesse programa para debater também, junto com a comunidade em geral, um tema que, de fato, tem ganhado relevância na nossa vida, até porque o Brasil é uma das nações hiperconectadas. Portanto, o Grupo Meta, ele faz parte do nosso ecossistema nacional e basta olhar para a TIC Domicílios, que é uma pesquisa super importante do Comitê Geral de Internet do Brasil, que mostra, por exemplo, que o Brasil utiliza o serviço de mensageria, por exemplo, o WhatsApp, de uma maneira muito atenta e, por que não dizer, realmente com muita voracidade. Portanto, quando a Meta ela lança essa nova política de privacidade, ela coloca aí para toda a comunidade em geral, não só para nós estudiosos, mas para toda a comunidade, a necessidade de se pensar um pouco melhor a respeito, dessa hiperexposição da vida privada. 2, dessa mudança que a gente pode dizer que é uma espécie de uma virada, um ponto de inflexão em que as pessoas começaram também a se preocupar um pouco com a relação entre os dados pessoais e as consequências no mundo real. E terceiro ponto,
que é exatamente o fato de que hoje falar sobre inteligência artificial é, de fato, um tema que está na pauta do dia. Portanto, a política de privacidade da Meta, vendo a público com essas alterações, é o que a gente pode chamar de tempestade perfeita para causar todo esse frisson. Que, no meu entender, é de fato algo muito preocupante, porque o Brasil está numa fase de consolidação da proteção de dados pessoais. Nós ainda não chegamos a um estágio de amadurecimento, portanto, nós ainda temos muito a construir, seja institucionalmente, mas também ainda em termos normativos, em termos referentes aos guias orientativos que a própria NPD tem trazido. Portanto, essa nova política de privacidade da Meta tem um impacto muito grande, porque, primeiro, pela forma como ela foi apresentada ao público, depois porque mostra uma distorção entre o modo como as Big Techs tratam o Brasil dentro do cenário geopolítico, e terceiro, porque nós estamos falando aqui de dados pessoais, por exemplo, de crianças e adolescentes. Então, eu acho que é muito válido que a sociedade passe a ficar mais atenta nesse momento. A senhora concorda com essa medida do governo federal de fazer essa proibição nesse momento para buscar mais informações, está de acordo? Olha só, eu trouxe o voto não só para uma colinha, mas também porque eu acho que o voto ele tem vamos dizer assim, um peso de uma capacidade de instruir a população a respeito de alguns temas que ainda são tratados, por exemplo, por especialistas como o Dr. Lion, que faz todo um trabalho belíssimo de adequação das empresas, mas que precisa realmente vir a público e se tornar algo mais comum para a sociedade. Então, eu acho que tem alguns elementos que a gente pode falar em termos de ponderação, acho que a gente pode pensar um pouco a respeito da utilização da inteligência artificial generativa no Brasil e no mundo como algo a ser ainda construído, mas, de modo geral, eu diria que foi uma bela posição e muito bem construída da ANPD. A ANPD, que é a agência ligada ao... É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Proteção de Dados. Lion, o senhor concorda com essa atitude do governo federal e também já pode dar compartilhar com a gente uma análise inicial sua desse momento aqui que a gente está vivendo, para depois a gente entrar no detalhamento. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer aqui abrilhantar esse assunto com a professora Gabriele. Quando eu fui convidado aqui, muito se falou sobre privacidade de dados relacionados à inteligência artificial. E já fazendo a primeira posição, eu sou muito a favor e defensor sobre políticas e regulação de privacidade de dados. Sem dúvida nenhuma, esse é uma pauta que, como eu estava conversando com a professora em off, a gente já estava trabalhando há um bom tempo, desde a GDPR na União Europeia, que casualmente também o estopim para a discussão de privacidade de dados foi graças a um escândalo de vazamento de dados oriundo do antigo Facebook, atualmente Meta, onde surgiu e movimentou a União Europeia em colocar sobre pauta como direito fundamental a privacidade de dados dos cidadãos europeus. Isso foi impactante no mundo inteiro, porque foi a primeira vez que teve uma legislação relacionada à privacidade de dados que era extraterritorial. Então, isso movimentou o mundo inteiro porque protegia o cidadão europeu. Então, mesmo uma empresa brasileira que tratava dados de cidadão europeu teve que trabalhar em fazer sua adequação. Partindo desse princípio, o Brasil ele abraçou e bebeu muito da fonte da GDPR para a construção da sua legislação de privacidade de dados, da LGPD, que foi muito discutida, muito debatida, esteve em um momento que teve muita dor de cabeça para a implementação, então foi prorrogada diversas vezes, porque o seu início foi bem durante a pandemia, então se prorrogou. Depois de ter sido instituída, a ANPD também teve suas dores de cabeça, a sua implementação. Eu sou super a favor e defensor sobre privacidade de dados e eu gosto muito da legislação atual brasileira, do framework brasileiro utilizado, de como tem que ser utilizados os dados pessoais. Mas eu acho que é importante a gente que trabalha dentro da área, que é estudioso sobre a matéria, também trazer para a população
alguns conceitos importantes sobre privacidade de dados, para a gente não ter um pouco desse susto que a população vai ter referente à utilização de dados. E quando eu falo dados, não estou falando referente somente a dados pessoais. Então, um ponto importante da gente entender o que são dados pessoais, e daí a professora pode me corrigir e complementar, mas se eu pudesse resumir em uma frase, os dados pessoais são todos aqueles dados que identificam ou possam identificar a pessoa natural. Então, empresas, pessoas jurídicas, elas não vão estar sobre os dados pessoais. E um outro ponto importante também é a gente entender que todos os dados pessoais eles têm que ser tratados com consentimento do seu titular e quem for fazer o tratamento de dados, e daí esse tratamento, quando a gente pega a legislação, tem lá 20 verbos, que é o que é tratar dados, né? Armazenar, coletar, né? E por aí vai. Mas ele também tem que dar uma justificativa do porquê ele está fazendo esse tratamento de dados. Sobre a decisão da NPD, resumindo em síntese também, ela traz que não ficou claro de que forma a Meta utilizaria esses dados pessoais para fazer o tratamento e não deixou claro qual é a justificativa para ser feito esse tratamento dos dados pessoais. O senhor acha correta o pedido, a produção? Nesse primeiro momento, eu acho importante a atuação da NPD, mas eu vejo que faltou uma camada que talvez é o que mais falha muitas vezes, é uma identificação. Eu acho pouco provável que dados pessoais, diretamente como a legislação determina, fosse utilizada para treinamento de inteligência artificial. Eu entendo que esses dados pessoais, certamente, porque é assim que funciona treinamento, machine learning de inteligência artificial, são dados que vão passar por um processo de anonimização. Tá, mas o senhor achou correto ou não? Eu acho que nesse momento é correto fazer uma investigação. Tá. E não necessariamente fazer uma restrição. Uma restrição, que torne isso algo impeditivo para o crescimento. A minha dúvida é, gente, aí eu quero que vocês me ajudem a entender. Eu tenho muita preocupação, e as pessoas que estão nos assistindo também têm, com a sua privacidade, quando falam que vão usar meus dados para treinar a inteligência artificial. Mas, ao mesmo tempo, eu me questiono se eu estou colocando tudo lá na rede social, né? Já de forma aberta, a minha rede social não tem o cadeado, ela está aberta, e é esses dados que a Meta está utilizando. Estão lá as fotos, estão vídeos, estão textos. Então, por que o receio? Aonde exatamente essa minha foto vai ser utilizada e de que forma essa minha foto, que já está aberta para todo mundo ver, pode me prejudicar ou pode provocar uma quebra de privacidade, professora? Me ajuda a entender esse ponto. Primeiramente a gente sabe que para que a inteligência artificial, que é basicamente um cálculo probabilístico, né? E que se divide em duas grandes modalidades. A gente tem a inteligência artificial preditiva e temos a generativa. Nós já vivemos sob a égide, sob o enfoque das inteligências artificiais preditivas. Então, a gente já vive isso. O que é inteligência artificial preditiva? Você vai ter que explicar esses termos. Na verdade, é um cálculo probabilístico que antecipa padrões. Isso a partir de grandes bancos de dados. É exatamente quando você se propõe, por exemplo, a assistir um determinado filme no Netflix e você se dá conta de que aquilo que foi recomendado para você é completamente diferente do que é recomendado para mim e o que é recomendado para o Dr. Lion. Porque, na verdade, ali há toda uma série de tratamento de dados que vai gerar informações e, a partir dessas informações, são feitas as recomendações. Portanto, há por trás dessa imensa quantidade de cálculos probabilísticos, né, a possibilidade de se entregar um resultado. E esse resultado, quando a gente está falando de inteligência artificial preditiva, ela tem única e exclusivamente essa tarefa de trazer quais são os padrões que foram selecionados. Para ela acontecer, é necessária a existência de grandes bancos de dados. Sem eles, nós não teríamos e estaríamos vivendo, nesse momento, a grande era da inteligência artificial. Bom, nós produzimos esses dados, as empresas produzem os dados, o governo produz os dados, ou seja, nós hoje somos os grandes produtores desses dados. Como o Dr. Lion disse muito bem, quando eles são tratados, é que nós precisamos ter a preocupação de saber, que
que tipo de tratamento será feito desses dados. Eu acho que essa pergunta que eu fiz, acho que é a pergunta, inclusive, que a Meta não respondeu, talvez, né? Que aí eu vou colocar vocês numa situação que nem vocês vão saber explicar, porque a Meta não explicou exatamente como. A segunda pergunta, desculpa te interromper, é qual a finalidade desse tratamento dos dados? E a terceira pergunta, isso apenas para sintetizar um pouco, é qual é a necessidade, ou seja, quais são os dados que são necessários para se chegar a essa finalidade. Ou seja, veja que há uma confluência de tal sorte que haja a menor vulnerabilização possível das pessoas, tanto físicas quanto jurídicas envolvidas. Por quê? Para evitar exatamente que as pessoas sofram agravos em relação ao tratamento dos seus dados, uma vez que o mundo real ele acabou se completando e se confundindo com aquilo que a gente há alguns anos atrás chamava de mundo virtual. Tá, mas professora, né? o que além do que eu próprio estou divulgando que pode prejudicar a minha privacidade nesse acesso do dado? Tá. Bom, depende do tipo de tratamento que for feito. Tá. Agora nós estamos diante de uma circunstância Vamos tentar usar um exemplo, tá? Tá. Como que a minha foto com um texto que eu coloquei lá, sendo usado pela Meta, e o professor pode falar também aqui para a gente conversar, como que isso que eu já publiquei, coloquei minha opinião lá no texto, com uma foto, isso foi usado pela Meta para colocar num treinamento da inteligência artificial. E aí eu me sinto invadido porque eu não queria, mas eu mesmo publiquei. Como que isso pode voltar contra mim ou prejudicar a minha privacidade? Eu acho que tem um ponto, como bem colocado para a professora, você precisa dar o seu consentimento de que forma seus dados vão ser tratados. Falando um pouco mais sobre a inteligência artificial generativa, que é a que atualmente chegou muito à população, e daí dando nome, ChatGPT, Gemini, são as duas grandes. ChatGPT é generativo e esse outro Gemini é de criação de imagens, né? Os dois são generativos. São generativos. O generativo, ele pode criar texto, imagem, voz e vídeo. Certo. Como diferente da preditiva, que vai se basear em uma análise muito mais estatística para fazer previsões estatísticas, a generativa ela usa uma tecnologia muito profunda de machine learning e redes neurais. Nossa, eu não entendi. Bom, enfim. Mas isso é simples de entender. Sim, são sobre camadas de tratamento de dados. Então, cria camadas de tratamento de dados e tenta refletir numa rede neural o que é aplicado na própria biologia humana, de rede de neurônios. Então, a partir do momento que tu vai reforçando um caminho, como é no humano, aquele caminho neural ele vai sendo reforçado para a inteligência artificial. Então, quando a gente mostra para uma inteligência artificial e fala assim, isso daqui é uma caneca, ela vai dividir essa caneca em vários tokens, que a gente chama, que são características. Ela vai dividir. Não é quadrado, mas é bonita, ela é preta, tem palavras, ela vai dividir isso. E na medida que ela vai reforçando esses caminhos, se eu mostrar uma outra caneca, que não seja preta, que não esteja escrito palavras cruzadas e que a alça seja invertida, ela vai conseguir, pelos reforços de caminho de machine learning, de rede neural, entender que isso é uma caneca. E a partir do momento que ela compreende que isso é uma caneca, quando você pede para ela, cria uma caneca, ela vai criar uma caneca jamais existente. Então, a forma que os nossos dados vão ser utilizados, principalmente Meta deve utilizar quando a gente sobe uma foto e a gente pede para uma IA criar uma pessoa, ela vai entender que uma pessoa é constituída por 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas, tem cabelo comprido. Então ela vai conseguir reforçar essas redes neurais e criar figuras jamais existentes. Isso ela vai aplicar para áudio, de clonagem, muitas vezes de vozes, ou criação de vozes novas. Para texto, como é muito forte hoje, o ChatGPT, o GPT 4.0, ele é muito forte para a criação de texto, mas isso não necessariamente é utilizando diretamente os dados de uma pessoa. Onde ela cria uma pessoa, ela não vai pegar os olhos da professora, a boca, no cabelo do Lion, ela vai criar em cima disso, ela vai criar elementos novos. Só que isso não exclui a necessidade que, se você está sendo utilizado de alguma forma para treinar uma inteligência artificial, isso não exclui que a inteligência artificial, que é a empresa que está treinando a inteligência artificial,
também peça autorização para a utilização dos seus dados pessoais, a não ser que ela não utilize dados pessoais e sim utilize dados anonimizados. Eu queria só, dá licença, só talvez complementar uma coisa que eu acho que fica interessante para as pessoas, porque nós estamos diante de um momento em que, por exemplo, ficou mais claro a partir de agora com essa decisão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que além do consentimento, existem outras bases legais. Por exemplo, existe o legítimo interesse. Então, a Meta está argumentando exatamente que no caso do Brasil, diferentemente do que aconteceu na União Europeia e também no Reino Unido, ela poderia utilizar todo esse banco de dados produzidos pelas pessoas usuárias com base no legítimo interesse. Muito embora a gente saiba que as bases legais, ou seja, as justificativas para que os dados pessoais possam ser utilizados, elas estão dentro de uma configuração, ou seja, uma base legal pode, por exemplo, legítimo interesse pode vir ser coordenado e conjugado com o consentimento. Pode ser complementado, né? Mas, de qualquer sorte, o legítimo interesse ele só pode ser utilizado dentro de parâmetros muito claros que já foram estabelecidos pela própria autoridade nacional. Então, aqui a gente tem que ver, por exemplo, que mesmo que a inteligência artificial generativa não vai utilizar, por exemplo, aspectos muito específicos, como o próprio Dr. Lyon disse, a boca da professora Gabriele, os olhos da outra pessoa, etc. Mas nós estamos, primeiro, numa posição de extrema vulnerabilidade, porque aqueles dados que nós produzimos, por exemplo, há 15 anos, nós não tínhamos a ideia de que eles pudessem ser tratados para essa finalidade, que sequer foi colocada de maneira clara, específica, informada, como tem que ser, na política de privacidade. A única coisa que a Meta estabelece são alguns pontos muito vagos. Inclusive, a própria autoridade teve que recolher parte do que estava na política de privacidade europeia para entender melhor qual seria a grande consequência, quais seriam os impactos e efeitos dessa mudança da política de privacidade. E aí, só para talvez colocar um elemento adicional, se me permitem, é que, na verdade, a grande questão é que a gente tem que pensar, talvez, e esse seja um bom fórum, que as redes sociais, elas já usam inteligência artificial, os nossos dados são tratados desde sempre. Exatamente porque, uma vez sendo um modelo de negócio, que é exatamente a partir da venda de espaço para a mídia, e essa mídia tem que ser direcionada, é óbvio que os nossos dados são tratados desde sempre. O problema é que agora nós estamos falando de inteligência artificial generativa e, portanto, vem à tona a discussão dos direitos autorais, vem à tona a questão da privacidade num sentido contextual, que já está sendo discutido há muito tempo, mas que aqui no Brasil a gente ainda precisa calibrar um pouco melhor, né? Porque normalmente a gente fala, bom, são os meus dados, mas quando a Meta diz que vai tratar, por exemplo, dados que foram, por exemplo, produzidos pelas pessoas usuárias, ela também vai tratar, por derivação, dados de terceiros não usuários. Por exemplo, na medida em que um de nós cita algo ou expõe uma pessoa numa foto ou coloca um áudio em que há um terceiro, essa pessoa ela é também exposta, ela também é vulnerabilizada, daí a ideia de uma privacidade contextual e, além disso, a pessoa usuária, segundo a Meta, teria a possibilidade eventual de se opor a esse tipo de tratamento. Mas e o terceiro, que sequer vai ter noção ou vai, ao fim e ao cabo, ser impedido do seu exercício regular de direito, que seria um dos direitos que é previsto na legislação brasileira, que é o de se opor ao tratamento dos seus dados. Bom, o que me parece claro é que a Meta e o prazo foi dado para que ela explique, né? Que ela diga e especifique que tipo de dado, para onde ela vai usar isso, porque é tudo muito amplo. A inteligência artificial é algo muito complexo, muito amplo, então é um direito nosso saber exatamente onde o nosso dado está sendo utilizado.
Porque parece que a quebra em si da privacidade, isoladamente, ela não faz muito sentido na medida em que a gente mesmo divulga as coisas, mas num campo mais amplo, daqui a pouco o nosso dado está sendo usado para uma outra coisa que a gente não gostaria. Eu acho que esse é um dos pontos. No Brasil, mesmo dados públicos, eles são protegidos pela LGPD. Então, não é o fato de que eu tenha, porventura, uma rede social e ela seja pública, que esses dados possam ser tratados, coletados. Por quê? Porque, na verdade, foi instituído, a partir da entrada em vigor da LGPD, um novo movimento. Então, os dados, eles acabam espelhando a vida da pessoa e também repercute na vida da pessoa e daqueles que lhes estão próximos. Portanto, quando a gente fala, por exemplo, numa situação como essa, nós temos que pensar que essa medida cautelar, ela impede um primeiro momento, ou seja, a política de privacidade entrou em vigor no dia 26 de junho. Nós temos já nessa semana esse movimento que impede, exatamente para que a gente possa fazer o que a gente está fazendo agora, que é a população discutir, a população se inteirar e exercer uma parte daquilo que também está em construção, que seria a cidadania digital. Bom, e paralelo a isso, já está em tramitação no Senado, no Congresso, um projeto de lei seria para regulamentar a inteligência artificial. Regulamentar como, né? Porque é algo muito amplo. A inteligência artificial hoje parece que é algo que meio que foge do controle. Vocês têm noção o que poderia entrar nessa regulamentação da inteligência artificial? É a inteligência artificial usada na medicina, em setores específicos, ou é algo mais amplo mesmo? De que forma isso pode, talvez, frear o avanço da tecnologia no Brasil ou não? A sua visão, Lion, qual é? Nesse ponto eu já sou bem crítico sobre regulação de inteligência artificial nesse primeiro momento. O Brasil ele usa, né, uma infraestrutura de teoria da regulação onde ela tem alguns caminhos de conseguir fazer regulação e depois regulamentar determinado assunto. Nesse projeto de lei que a gente está discutindo, se eu não me engano foi pelo deputado Rodrigo Pacheco que ele trouxe, ele é um projeto de lei que foi levado à Câmara em maio de 2022 e recentemente agora voltou porque nos últimos 2 anos a gente teve um crescimento muito alto da utilização de inteligência artificial pela população, mas aí mora um ponto que eu sou muito crítico a regular inteligência artificial nesse momento, porque esse próprio projeto de lei sequer faz a previsão ou a menção de conceito de inteligência artificial generativa. Então, a gente quando trabalha com inovação tecnológica, é claro que a regulação sempre vai correr atrás da inovação tecnológica. E pior do que a gente não ter uma tecnologia regulada, é a gente ter uma tecnologia mal regulada. E quando a gente fala em inteligência artificial hoje, onde ela está num desenvolvimento muito exponencial, a gente sequer sabe como ela vai afetar a sociedade e quais são os interesses sociais que a sociedade tem que vão ser afetados nos próximos anos. Então, antes de a gente pensar em regular, porque tem que regular a inteligência artificial, a pergunta que eu sempre instigo meus colegas e também em rodas de bares e conversas é o porquê regular a inteligência artificial. A partir desse momento, a gente vai conseguir ter matérias a serem discutidas. Vamos regular a inteligência artificial com viés de privacidade de dados? Eu acredito que hoje o nosso arcabouço legislativo de legislação relacionada à privacidade de dados pode, deve e como foi aplicada a inteligência artificial pela ANPD. Então não precisaria ter uma nova regulação referente a isso. Nós vamos regular a inteligência artificial considerando o interesse social por causa de extinção de postos de trabalho. Mas quais são os postos de trabalho que vão ser impactados? A gente teve uma crença, até 2 anos atrás, que se falava, era bem comum na área de tecnologia. Eu sou feliz porque eu trabalho com criatividade e eu vou ser o último impactado pela inteligência artificial. Surgiu o ChatGPT e a primeira área de trabalho mais impactada é a indústria criativa. É criação de imagens, criação de vídeo, criação de voz. Então a gente consegue pensar por que eu tenho que regular
E a partir dessa resposta, aí sim, a gente tem um debate técnico para saber de que forma a gente vai regular essa inteligência artificial. O projeto que é do senador Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. O senador. E, professora, a senhora teria resposta por que regulamentar a inteligência artificial? Olha só, o questionamento do Lion. Toda tecnologia, ela está dentro de uma moldura que precisa ser pensada e tratada a partir de estruturas de governança. Então, quando a gente fala de governança, nós estamos falando de vários elementos e, dentre eles, existem os instrumentos regulatórios, tá? Então, quando a gente vai pensar em instrumentos regulatórios, a primeira coisa é exatamente pensar em políticas legislativas. E é isso que está sendo feito, né, há bastante tempo pelo Parlamento Brasileiro, já tivemos vários PLs. E hoje nós estamos discutindo, originalmente, o 2338. E nele já tem a previsão de vários elementos que sequer tinham sido pensados lá no início, em 2020, quando foi apresentado o PL 2120. Agora, na última sessão que nós tivemos, por exemplo, 18 de junho, esse PL foi apresentado com uma robustez incrível, muito interessante, já pensando num um sistema nacional integrado. Mas, professor, dá um exemplo assim, do que, por exemplo, poderia ser regulamentado na inteligência artificial? Olha, hoje nós já temos várias regulamentações setoriais. Por exemplo, o uso de inteligência artificial na saúde, ele tem que ser extremamente vinculado ao que a Anvisa prescreve, tá? O uso de inteligência artificial, por exemplo, na educação, ele também já traz alguns elementos que já são setorialmente regulados. O que a gente vê no PL é uma tentativa de pensar a inteligência artificial como essa ferramenta de propósito geral, quer dizer, que impacta todos os setores e que precisa estar adequada com o nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, com o Código Civil, com o Código de Defesa do Consumidor, com a Lei Geral de Proteção de Dados, com a Constituição. Então, essa ideia de trazer um marco civil da inteligência artificial, que é essa a proposta do PL em tramitação hoje, é trazer maior segurança, inclusive trazer maior segurança para os empreendedores, para as empresas, inclusive para as próprias Big Techs. É botar ordem um pouco e, de forma alguma, frear essa tecnologia. E também estabelecer quais são os critérios para a utilização dessa tecnologia, de sorte a assegurar e a efetivar os direitos das pessoas. Porque, por exemplo, nós estamos aí falando de uma tecnologia que ela vai ter uma capilaridade tamanha que sequer muitas vezes nós vamos saber que estamos sendo ou avaliados ou estamos tratando com uma inteligência artificial. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o instrumento ou os instrumentos regulatórios fazem parte de um grande movimento, que é um movimento de governança. E para a gente pensar em governança, nós temos que pensar tanto em instrumentos regulatórios, como nós também temos que pensar em medidas, por exemplo, de enforcement, nós temos que pensar em educação da população para que possa se assenhorar e se empoderar naquilo que for necessário para a cidadania digital, como eu falava há pouco. Então, de fato, eu acho que se há um consenso hoje na tecnologia, e me corrija lá, doutor Laio, se você assim não entender, mas há poucos consensos. Um deles é que hoje parece que há um movimento mundial, uma vez que os problemas também são transnacionais, em pensar em formas de regulação da inteligência artificial. Mas acontece que, ao tempo que nós pensamos isso, como que um grande consenso, existe naturalmente estratégias distintas de regulação. Tá, mas o consenso qual é? Que é preciso regular? Que é preciso regular. Será que é consenso isso? Eu tenho uma visão um pouco não tão distante da professora. Eu vejo que existe áreas de inteligência artificial que precisam ser analisadas de que forma a regulação pode proteger o interesse social. Isso sem dúvida nenhuma. Mas o regular por regular é o que me preocupa bastante. A professora falou sobre o marco civil, né? Isso é um termo que quem trabalha com o mercado de tecnologia ouviu muito dos últimos anos, porque até 5 anos atrás me parecia que o mercado de tecnologia era inexistente para os reguladores brasileiros. E daí se falou muito de marco civil, por exemplo, o marco civil das startups, que hoje eu posso dizer com toda a propriedade, praticamente eu trouxe o total de
zero efeitos e consequências mercadológicas e práticas no mercado de tecnologia. Alguns anos atrás se criou o Marco Civil do Investimento Anjo. E esse trouxe zero consequências e, inclusive, piorou o mercado e trouxe mais insegurança para o mercado de investimento anjo e empresas de tecnologia. Não vamos fugir da inteligência artificial. Existe um conceito de análise econômica muito importante chamado Cobra Effect, que é, na iminência de tentar corrigir uma situação, eu piorar a situação. Esse Cobra Effect, long story short, determina que lá na Inglaterra, nas Índias Imperiais, a Inglaterra queria diminuir a quantidade de acidentes de mordida de cobra. Ela criou uma política, ela regulou falando, quem me trouxer cobras vai ganhar um enforcement, ela deu um enforcement, vai ganhar um benefício financeiro. 2 anos depois, foi-se analisar o que aconteceu, a quantidade de acidentes de cobras duplicou. Ela interrompeu o programa, porque não deu certo, e depois do programa interrompido, a quantidade de acidentes de cobra quadriplicou. E daí ela foi entender que a população estava criando cobras em cativeiro para vender a coroa. E isso é um conceito de análise econômica do direito chamado Cobra Effect, que no ânsia de resolver uma situação sem ter as informações completas de quais são os efeitos que essa boa-fé de conseguir proteger pode trazer situações que vai prejudicar ainda mais a própria situação que estava no status quo. E quando a gente fala em regulação de inteligência artificial, eu volto. Por que regular? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. O porquê? E não somente regular por regular. Porque, como a professora trouxe, a Anvisa já tem um caráter regulatório muito importante, que se é aplicada a inteligência artificial, é aplicada a inteligência artificial há anos. As mesmas regulações que a Anvisa tem hoje. A gente vai falar sobre mercado financeiro, também já tem regulações de mercado financeiro aplicadas à inteligência artificial, sem ter nenhuma regulamentação nova específica à inteligência artificial. E quando a gente tem 2 formas de regular hoje, analisando teoricamente, a gente tem uma forma que pode regular permitindo o acesso e incentivando isto, como é muito bem feito pelo Banco Central com as fintechs, que é, sim, um benchmark mundial de como regulamentação e inovações tecnológicas do mercado financeiro é bem aplicada, e a gente tem regulações que vão restringir o acesso. Sendo nesse caminho regulações que vão incentivar e trazer diretrizes e governanças e guidelines de como tem que ser implementado, eu sou super a favor. Regulações que vão impedir, a gente está trazendo que a gente está impedindo algo que é inerente humano, que é de natureza humana, que é a criatividade. A gente nunca, e historicamente, a gente nunca conseguiu regular alguma coisa para impedir a inovação tecnológica. Foi isso com Uber, foi isso com smartphones, então é muito complexo. E o que me preocupa, e nesse momento eu posso falar, eu não defendo uma regulação por medo dessa questão de Cobra Effect sobre a regulação, e tampouco porque não está claro o porquê regular. Tá, deixa eu fazer uma pergunta que veio do chat aqui, trazer um pouco para o mundo real. E a gente não falou aqui, mas a questão da proteção dos dados também é uma preocupação com relação a dados de crianças também, de adolescentes. Esse é um dos falamos elementos. por cima. E aí chegou a pergunta do Renato Martins Júnior, não sei se vocês vão ter uma resposta, mas ele pede uma sugestão em termos legais para tratar o assunto com crianças e adolescentes, principalmente nas escolas. Um pouco vaga a pergunta, assim, mas... Não, acho que não. Acho que é uma pergunta super válida. Por quê? Hoje, nós estamos no Brasil, e aí eu devo contrapor um único elemento aqui, o que o Dr. Lion falou, é que, na verdade, nós estamos no Brasil numa posição muito distinta, por exemplo, dos países norte globais. Tá? Então, aqui a gente normalmente é produtor de dados. Nós não temos ainda uma condição de dizer que nós estamos, por exemplo, em passo ou em pé de igualdade, por exemplo, dessas grandes big techs. Então, nós estamos vivendo um movimento em que é necessário, por exemplo, falar sobre educação midiática com todos, mas, sobretudo, com aqueles que são mais vulneráveis dentro desse movimento. E aí é por isso que a própria LGPD protege melhor o quê? As crianças, os idosos e os adolescentes.
Então, a pergunta é uma pergunta válida na medida em que hoje nós temos, né, por exemplo, nos Estados Unidos, uma grande compreensão de que as redes sociais, elas causam impactos muito danosos à saúde mental. Recentemente, nós vimos, né, uma fala muito importante que trazia do responsável pelo setor de saúde pública norte-americano, que trazia esse alerta. Então, hoje nós falamos para as crianças, por exemplo, a respeito de proteção de dados e privacidade, tentando construir um ecossistema de confiança e, sobretudo, de mostrar para essas crianças que muitas vezes aquilo que existe ou que parece existir no mundo virtual é acobertado por inúmeros filtros, né? Que, na verdade, tudo aquilo que é vivenciado sem dor, sem fricção, sem problema no mundo virtual, não é necessariamente o que as pessoas que estão por trás dos seus smartphones estão vivendo. Mas aí na prática, assim, professora, numa conversa com a criança, então, como é que se colocaria isso? Assim, qual o dilema, assim? O grande dilema hoje é exatamente a dificuldade que a gente tem de contrariar as crianças e adolescentes nesse fluxo, né, nessa ânsia de se expor nesse grande espetáculo que virou a vida virtual. Então, acho que o primeiro momento é tentar trazer uma boa medida para que essa criança possa utilizar, né, as tecnologias, sejam elas quais forem, mas também mostrando quais são os impactos, quais são as consequências e como elas podem ser danosas. Por exemplo, eu vou te dizer, nós tivemos agora, no final do ano, um problema que o Dr. Léo deve ter acompanhado, que foi exatamente pelo uso de inteligência artificial generativa, né, a colocação de algumas garotas de um colégio do Rio de Janeiro, também aconteceu no interior da Espanha, meninas que viram as suas fotos construídas com o seu rosto, fotos de nudes, que circularam não só pela escola, mas circularam na Espanha, por exemplo, por uma comunidade muito pequena, quer dizer, aquela exposição foi muito cruel, muito perversa. Essas meninas até hoje fazem um movimento exatamente para mostrar o quanto é terrível você ter parte do seu corpo, como no caso delas, a face e alguns trejeitos sendo reconstruído de tal sorte que elas ficaram nuas para toda a comunidade. Então, isso, se a gente transplanta para o nosso momento atual, é preciso ser colocado de forma muito franca, embora delicada, para que as crianças possam saber, que isso é crime, 2, que isso tem repercussões terríveis na vida de uma pessoa, 3, a depender da comunidade, isso pode se tornar um dano irrecuperável. Então, de fato, aquilo que a gente pode tratar como uma brincadeira, como em princípio pode parecer, se a gente pensar dessa forma naiva, ela traz consequências danosas e criminosas realmente e precisa ser tratado de maneira muito franca, penso eu, com as crianças. Como é que está no... Vou aproveitar, já que a gente está ampliando um pouco o assunto dentro da inteligência artificial, no ambiente acadêmico, o uso da inteligência artificial. O professor está conseguindo identificar um trabalho, um texto? Como é que isso está sendo? Como é que está essa relação da IA com o aluno e professor e os trabalhos, enfim? Porque é tudo muito recente, né? Até um tempo atrás, o nosso maior aliado ali era o Google. E é muito fácil de identificar algo que não é autoral. Até onde se sabe que é do aluno aquele texto, que não é... a professora que está em sala de aula? Eu posso te dizer que nós fomos tomados de assalto com o ChatGPT-3. Todos, de maneira geral, e o Dr. Laio deve também se lembrar disso, perceberam que ali foi uma dobradura da história acadêmica, porque, na verdade, muitos de nós já sabíamos que alguns colegas poderiam cometer plágio, seja pelo assodamento, seja pela pressa de compor uma tese ou de uma dissertação. Isso era bem comum, mas existiam também formas, como você mesmo disse, de detectar. O ChatGPT, ele revolucionou de tal sorte
que algumas comunidades, como por exemplo a Austrália, salvo engano, proibiu o uso, né? Outras incentivaram, mostrando que aquilo era uma ferramenta que depois poderia ser muito útil para auxiliar a composição de teses, de artigos e por aí vai. No Brasil, nós estamos num momento em que, nós estamos aguardando de qualquer sorte o 2338 ser votado, porque no seu última versão, lá no 18 de junho, também foram incluídos alguns elementos que tratavam sobre direitos autorais. Mas assim, eu digo assim, tem como identificar, o professor Sim. identificar isso? Isso é facilmente identificado Como, hoje. professor? Hoje existe... O senhor que deu aula também, dá aula no mestrado da Unicinos também. Hoje, eu falando assim, eu tenho uma empresa que trabalha com inteligência artificial, focada para desenvolvimento de tecnologia jurídica. Então, desenvolve petição, desenvolve contratos. Isso é facilmente identificado. Hoje, se tu jogar no Google, identificar texto criado por IA, ele vai conseguir te trazer numa accuracy ali de mais de 90% se aquele texto ou frase ou trecho de um texto foi criado por uma IA ou não. Porque existem padrões na criação. Então, identificar se um texto foi criado por IA é muito simples. Identificar se uma imagem foi criada pelo IA é mais simples ainda. Existe por enquanto, né? Existe em qualquer questão de geração tecnológica, existe o que a gente chama de metadados, que são dados inerentes ao arquivo hash vamos dizer assim, de um objeto digital. Esse arquivo hash, ele vai constar lá dentro, e todas as Big Techs hoje, elas implementam dentro do seu arquivo hash que aquele texto, aquela imagem ou aquele áudio foi criado por inteligência artificial. Tanto que se você fizer a grande maioria aqui pode ter LinkedIn, se tu subir uma imagem criada por inteligência artificial no LinkedIn, o LinkedIn automaticamente coloca um selo criado por inteligência artificial. Então, a identificação, ela é simples, principalmente de texto. Ela é muito simples, quanto maior o texto, ainda mais fácil conseguir fazer a identificação. Eu queria só colocar um ponto que a gente está falando aqui, por exemplo, para pessoas que têm acesso a esse tipo de tecnologia que identifica. De modo geral, a gente está falando numa academia em que nós somos assoberbados com um volume muito grande de textos. E é preciso, a bem da verdade, entender que muitas vezes nós conseguimos detectar a olho nu, que é assim que às vezes o texto aparece, exatamente pela perfeição. Porque o trabalho, na verdade, o trabalho humano, ele é grandioso porque ele é imperfeito. A gente sabe que a imperfeição é própria do humano. Então, para um professor, e aí eu vou lhe dizer porque eu tenho 30 anos de magistério, a percepção clara de que aquele trabalho, ele é de fato um trabalho humano, é porque ele é um trabalho que sempre deixa nas entrelinhas novas perguntas, novas indagações. É isso a manufatura humana. Por melhor que a gente se esforce, quando a gente sair daqui, nós vamos pensar, puxa, eu sabia isso, aquilo, pensei nisso, pensei aquilo, mas na composição, ao contrário da composição da IA generativa, que ela tem uma perfeição íncita, na composição humana, entram as emoções, entram os estados que vão, por exemplo, desde as condições ambientais. Tudo isso faz com que a manufatura humana seja um pouco caótica, um pouco imperfeita e, portanto, é isso que nos singulariza. Já para o professor, quando pega um texto perfeito, com um número de palavras contado, com as vírgulas muito bem postas, nós sabemos que ali há algo estranho no ar. Vocês já depararam com uma situação de ter que confrontar um aluno e dizer, olha, esse texto aqui não é seu? Eu tive uma situação muito engraçada, porque eu tive uma pessoa que plagiou um conceito que era do meu marido. Nossa! Ele tem um conceito o marido da professora é o advogado mais citado na história dos tribunais superiores. Na verdade, ele é realmente uma figura grandiosa. Cite aqui o seu marido, Sim, eu tenho muito... Sim, o professor Ingo Sarlett. Muito bem. Então, na verdade, ele tem um conceito que foi construído ao longo de várias edições de um livro, que é o conceito de dignidade da pessoa humana. E esse conceito ele foi construído, como eu disse, interagindo com o próprio movimento jurisprudencial do Brasil. Então, é um conceito que é
de amplo conhecimento. Deu azar o aluno. Não, e aí eu recebi o trabalho e eu disse, olha, eu acho que está havendo um equívoco, porque eu conheço esse conceito. Não, professora, fui eu que fiz. Eu disse, olha, quem sabe você puxa uma nota de rodapé para dar mais veracidade ao tema. Né? Mas, enfim, há certos equívocos que chegam a ser engraçados quando a gente tem essa fleuma, né? No dia eu acho que eu estava muito bem, eu costumo ser gentil, porque a gente não sabe do dia de amanhã, né? Mas foi engraçadíssimo, porque plagiar o conceito de dignidade da pessoa humana do Ingo Sarlett é realmente algo muito corajoso, né? É que, assim, na academia, nos trabalhos, nos textos acadêmicos, não há nada de errado em colocar a citação lá, desde que coloque de quem é. E aí a inteligência artificial, daqui a pouco, está transformando, está criando uma realidade paralela em que a pessoa está se achando no direito de se adonar de um conceito que ela acha que surgiu do nada. Esse é um grande problema, não sei se o doutor Lai vai concordar, é que quando a gente vai construir um texto, na verdade, é uma artesania, né? A gente vai conjugando ideias, vai tendo insights e vai referenciando. Certo. A inteligência artificial generativa, ao contrário, ela não tem essa ela não tem essa ideia, vamos dizer, essa finalidade, porque ela gera um resultado, ela gera uma entrega. Essa entrega, ela não vem com as devidas referenciações e por isso que, por exemplo, nós estamos vendo esses esforços legislativos de tratar mais seriamente sobre os direitos autorais. Hoje a gente sabe, né, doutor Lion, que existe nos Estados Unidos uma grande movimentação, né, dos artistas, exatamente por terem tido seus trabalhos, né, trabalhos inclusive que marcam toda uma trajetória, subtraídos, né? É claro que não vai ser a mesma coisa, mas é com base em... É a mesma coisa que a minha aluna queria... que essa pessoa queria me convencer que não era o conceito de dignidade da pessoa humana, mas era com base em... Quer dizer, é um limite muito sutil, muito tênue, que nos obriga a falar, por exemplo, na questão da autoria, que tem se modificado desde muitos séculos, né? Sim. A gente sabe que a autoria, por exemplo, quando a gente fala, isso é uma obra do Leonardo da Vinci, sim, mas da Vinci e o seu entorno, sim, né? Sim. Hoje nós temos outras compreensões da autoria, né? Essa discussão de direitos autorais em inteligência artificial é algo que me instiga muito. Se a gente voltasse a uns 120 anos atrás, um pintor de paisagens chamaria um fotógrafo de plágio no seu trabalho. Então, e esse é um exemplo que me remete muito, assim, né? Eu pinto uma mesma imagem com suas imperfeições e detalhes, e daí vem um fotógrafo com que cara de pau tirar foto da minha paisagem e expor isso como obra. E essa discussão existiu na época. Então, toda nova inteligência, toda nova tecnologia vai trazer discussões, e essa discussão é saudável. Mas a gente tem que entender que isso são instrumentos, muitas vezes, para novas artes. Hoje existe toda uma camada artística baseada em inteligência artificial. Os direitos autorais de quem descreve em palavras num jeito tão detalhado que gera uma imagem linda, esse cara não é tão autor quanto quem desenhou a própria mão? Um autor de um livro que consegue colocar tantos detalhes em palavras que tu consegue enxergar a imagem desse livro mentalmente, ele não é tão autor quanto alguém que consegue descrever isso em palavras. E a inteligência artificial facilitar isso visualmente para ti? Então a gente tem que entender que o conceito de própria arte muda ao longo do tempo. Muito bem. Vamos colocar o resultado da enquete aqui na tela antes de fazer o encerramento. A gente ampliou bastante a discussão em relação à inteligência artificial, mas o nosso debate começou pelo uso de dados, pela privacidade. A gente colocou como uma pergunta se você apoia regras restritivas para o uso de dados de usuários por inteligência artificial. Sim, privacidade é a prioridade, 72%. Não, pode prejudicar a inovação, 27%. E aí eu acho que entra muito a questão de realmente não saber o que está sendo usado, né? É isso que a gente vai ter que avançar, que a empresa que é dona dessas redes sociais vai ter que explicar exatamente
para que está usando a minha foto, o meu texto, o meu vídeo que eu publiquei na rede social, de que forma esse material que eu publiquei vai treinar uma inteligência artificial. No primeiro momento isso assusta as pessoas, então daqui a pouco se vier uma explicação que seja plausível, as pessoas tendem a ficar, talvez, dependendo da explicação, um pouco mais tranquilas, né? E não adianta lutar contra, está aí, ela vai avançar. Mas a gente pode pensar em molduras nas quais a inovação acontece. Claro. Só lembrando que é algo que a gente... Não deixar tão solto assim. Que eu, como constitucionalista, preciso trazer aqui para a gente lembrar. A nossa Constituição, no 218 e no 219, ela reconhece um direito fundamental à inovação, mas coloca molduras. É dizer, a inovação a serviço da coletividade, a serviço do interesse público. E é isso, são molduras. A forma como a gente vai estabelecer essas molduras é que pode ser objeto de discussão. Acredito que isso realmente pode e deve ser feito em fóruns como esse, mas sobretudo no parlamento, né, brasileiro, trazendo as formas, as estratégias e o que realmente pode trazer um melhor resultado para o Brasil. Mas a inovação, ela já constitucionalmente, ela está prevista como um direito fundamental e, portanto, ela está emoldurada por as balizas que a própria Constituição estabelece. Muito bem. Lion, obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer ter esse debate. Concordo com a professora. A gente trabalha dentro de um mecanismo onde a gente tem que criar regulações que sejam incentivadoras da inovação e não regulações que impeçam o caminho da inovação, né? Mas é sempre bom e importante lembrar que a inovação é o mais próximo da criatividade humana, quando a gente traz isso em um conceito prático. E a criatividade humana, ela tem um quê de rebeldia também. Então, a gente sempre vai passar um pouco do limite em determinados momentos. E, nesse momento de tanto chat GPT, eu vou usar a frase da professora, acreditando para a professora a frase. E aí, corrija se eu estiver errado aqui. O trabalho humano é grandioso porque é imperfeito. É sim, é sim. Faz parte errar uma vírgula, errar uma palavrinha ali. É por isso que a gente mantém essa felicidade e, ao mesmo tempo, essa angústia de existir. A gente vai ajeitando, às vezes vai errando, vai ajeitando e vai errando. E ao tempo em que a gente vai encontrando novos horizontes, né? Muito bem. É assim. E assim a gente encerra nossas Conversas Cruzadas de hoje, que tratou de um tema que é muito complexo, tem muitos detalhes para serem discutidos, mas acho que a gente ampliou um pouquinho aqui essa discussão e fez você entender um pouquinho também do que se trata a inteligência artificial e a privacidade, os dados. Obrigado pela audiência. Até amanhã, 5h30, ao vivo.